gente! Estamos de volta. Vamos lá continuar aqui a falar sobre os pronomes pessoais, gente, do caso retão, hein? Estávamos lá nas formas oblíquas, vocês viram vários exemplos de emprego dos retos, sempre fazendo aí o comparativo entre a norma popular, ou seja, a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana, e a norma padrão, que é esta baseada na gramática escolar, né? A gramática das regrinhas, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui para falar sobre os retos? A gente já conversou sobre as funções sintáticas que devem ser desempenhadas pelos retos e agora sobre as funções sintáticas dos pessoais do caso oblíquo. Vou até marcar aqui o caso e as funções para você ficar ligado. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. Caso oblíquo, marcando aqui com o nosso marca-textinho maravilhoso. Cor verdinha. Ó, olha aqui as funções, ó. Complemento verbal, tanto objeto direto como indireto. Pode ser também um agente da passiva, tá vendo? Pode ser um adjunto, tanto os adjuntos que acompanham o nome, os adnominais, ou aqueles que acompanham verbos, os adverbiais, ou ainda o sujeito de uma oração reduzida. Agora, essa função aqui, gente, vou até marcar com asterisco vermelho, tá? É muito raro você avistar um pronome oblíquo como sujeito, tá? De uma forma reduzida, uma oração reduzida. Mas eu vou mostrar para vocês todas as situações, ó. Entregou-me a encomenda. Como é que eu sei que isso aí é um dos complementos do verbo entregar? É analisando sintaticamente. Você veja que quem entrega, entrega. Primeiramente, ó, algo, a encomenda, e entrega a alguém. Olha só. Então, eu tenho um verbo que exige ao mesmo tempo dois complementos. Se eu estou vendo que um complemento não é preposicionado, esse a encomenda aqui, ó, ele é o que a gente chama de complemento direto ou objeto direto. Tá vendo que ele é distante da EJA 6? Tudo está conectado, tudo tem uma razão de ser. E o pronome oblíquo me entregou uma encomenda a mim, ó, esse me corresponde a mim, seria, no caso, também objeto, mas quando convertido em uma forma tônica, ele seria preposicionado, não é isso? Objeto, olha aí, ó, indireto, tá vendo? Então, a gente já vai entender uma coisa. Segundo a gramática normativa, os objetos indiretos são complementos preposicionados. Mas você está observando que, em se tratando de um pronome oblíquo átono, neste papel sintático, ele não vai ter preposição, gente. Mas se ele for convertido numa forma tônica, aí a preposição aparece. E aparece mesmo que não se trate de um objeto indireto necessariamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esses usos aí, ó. Então, esse me é objeto indireto. Convertido numa forma tônica, você vê que ele se, ó, converteria em a mim ou para mim. Ó a preposição aqui, ó. Na hora que você joga a preposição, vem a forma obliquotônica automaticamente. Lembrando que os oblíquos tônicos são as formas preposicionadas. Boa noite, Sebastião Saraiva de Oliveira Júnior, aluno de Uruçuí. Um abraço para a escola de onde fala Sebastião. Muito prazer, Sebastião Júnior. Seja bem-vindo aqui às nossas aulas no canal, tá? Um abraço para a galera de Uruçuí, gente boa. Vamos lá. Tenho simpatia por ele. Dessa vez, o que a gente nota? A expressão preposicionada por ele, tá? Então, veja que os pronomes podem ser formas preposicionadas, como vocês estão vendo. Tem aqui a ligação com o substantivo simpatia. Quem tem simpatia por. Olha aí, ó, por. Portanto, aqui nós temos um complemento nominal para o substantivo simpatia. Agora você vai olhar. Tia Flavinha, mas a senhora não disse que o reto era sujeito? Sim, é verdade. Mas veja, pronomes como ele, tu, quando estão preposicionados, tá? Se for possível, com certeza vão virar formas oblíquas tônicas. Então, sim,
ele pode ser um pronome oblíquo se estiver preposicionado, tá bom? Então, muita calma nessa hora, ó. Detalhe aí. Vamos mais. Cortaram-me os cabelos. Aqui a gente vai ver uma situação em que o pronome me, ele atua como adjunto adnominal, porque a gente percebe que na oração ele vai modificar o substantivo cabelos, indicando uma relação de posse. A ideia é cortaram meus cabelos. Então, o me aí vai ter a função sintática de adjunto adnominal. Estamos falando agora do oblíquo átono, né? Fizeram-no devolver o dinheiro. Lembra que a gente falou que os oblíquos podem funcionar como sujeitos quando, evidentemente, eles forem seguidos de uma oração reduzida, uma oração de infinitivo? Olha aí, ó. Este é infinitivo. E vejam que quem é o sujeito de devolver o dinheiro? Esse pronome aqui é representado pelo no, tá? Se a gente fosse desenvolver essa oração, nós teríamos, ó, fizeram com que ele, ó, esse no na mesma hora vira um reto, ó, devolvesse, já estou desenvolvendo a oração, assim você enxerga, ó, devolvesse o dinheiro. Tá vendo? Os documentos foram entregues por mim. Dessa vez, o pronome oblíquo tônico me na clara função de agente da passiva. Aí, ó, o agente da passiva é aquele termo que pratica, não vou repetir esse nome que não tem necessidade, eu vou colocar a função, né? Qual é o papel dele? Pratica a ação. Vou já explicar isso aqui para você direitinho. Pratica a ação do verbo, ou seja, a ação que está lá indicada no verbo, na voz passiva. Qual delas? A gente sabe que tem a voz passiva analítica e a sintética. Pois se o agente da passiva aparecer, gente, é só na passiva analítica, tá? A sintética não tem essa possibilidade, não. Olha aí. Agora vamos mostrar como é que ele atua aqui. Repare. Observe que os documentos, o sujeito, ele é alvo. Alvo de quê? De entregar. O verbo principal aqui, ó, entregar, ele indica uma ação. E quem cumpre essa ação de entregar? Eu. Está aqui representado na expressão por mim. Então, esse termo preposicionado por mim pratica a ação do verbo entregar, que automaticamente recai sobre o sujeito. Não existe voz passiva se o sujeito não for paciente, nem faz sentido. É passiva porque o sujeito é alvo. Então, a gente tem aqui um sujeito, ó, que vai receber ou que vai ser alvo da ação indicada pelo verbo. Quem é que vai praticar? O agente da passiva. Então, os pronomes tônicos, oblíquos tônicos também, podem ser agentes da passiva, meu povo lindo. Olha aí, tantão, gente, tá super detalhado esse slidezinho aqui, tá bom? Lembrando que eles podem ser átonos ou tônicos, né? Os oblíquos, tá aí. As formas átonos são elas que são as que a gente usa na colocação pronominal, tá? Ó, colocação pronominal. Isso diz respeito, segundo a gramática normativa, a posição que esses pronomes devem assumir em relação ao verbo no registro padrão. Então, eles podem vir antes do verbo, a gente chama isso aí de ênclise. Depois, aliás, perdão, gente, corrigindo. Vocês consideram que eu disse há segundos. Vou repetir o raciocínio, dessa vez corretamente. Eles podem vir antes do verbo em posição de próclise, tá? Eles podem quebrar o verbo no meio, intercalar esse verbo. Aí você tem a posição de mesóclise, tá? E depois do verbo, aí sim, agora sim, ênclise. Olha aí. Então, ó, antes
no meio, meso significa meio, ó. E em significa depois. Esse elemento clisis presente nessas palavras, clisis, tem a mesma significação, posição. Pro antes, meso, meio, lembra de Mesopotâmia, entre rios, tá? Mesopótamos. Olha aí que massa. Meso de meio, clise de posição, ou seja, a posição medial. Eles ficam no meio do verbo e ênclise, end, posterior, aliás. Então, vejam. Os pronomes pessoais obliquos-atos são usados com formas verbais sem preposição. Olha o detalhe. A mãe esperava-o, ansiosa, tá? É possível também colocar esse pronome oblíquo-ato antes do verbo, imediatamente antes do verbo. A mãe o esperava. Porque, assim, não tem nenhum elemento que atraia esse pronome para antes do verbo. Claro que quando a gente for estudar a colocação pronominal, eu explico direitinho para vocês, tá? As formas tônicas, essas sim já vem com preposição, gente. Então, tá bem claro, super detalhes aqui para você, querido estudante, que vai lá no site do canal, lá na aba materiais, etc. Procura esse slidezinho para você estudar quantas vezes você quiser. Tá tudo muito detalhadinho aí, ó. Então, os pronomes preposicionados são as formas tônicas, não importa ó, se aparentemente seriam retos, porque ele e elas são normalmente retos. Mas quando preposicionados, eles viram formas tônicas, tá? Então, os oblíquos tônicos são usados com preposição. A mãe ansiosa esperava por mim. Tá? Tem gente que vai preferir colocar minha mãe ali, né? Mas, de boas. Vamos mais. Olha aí. Usos não aceitos pelo registro padrão, ou seja, usos que são considerados informais, tá? Se for um texto, um gênero oficial, vamos citar aqui gêneros oficiais, leis, tá? E todo o conjunto aí que compõe leis, parágrafos, incisos, alíneas, tá? Normas, em geral, regulamento, requerimento, memorando, ofício, abaixo-assinado, carta de admissão, carta de reclamação, carta de solicitação, gêneros oficiais em geral, dissertação escolar. Não vê com bons olhos usos como esse. Você com certeza conhece ele. Agora vamos lá para o princípio. Esse pronome, para ser tônico, ele pode ser, é verdade, tem que estar preposicionado. Não é o caso. Perceba que ele, pronome de terceira pessoa, não está preposicionado. Então, qual é a outra função dele? É ser reto, é ser sujeito. Mas ele está como complemento do verbo conhecer. Pronomes retos não são complementos de verbos, nenéns. Foi isso que a gente conversou? Então, adequando a padrão, você com certeza conhece-o. Olha aí, ó. Então, essa forma aí, ou é a obliquotônica correspondente à terceira pessoa, e é uma forma que, detalhe, tem de ser usada dentro do registro padrão como complemento direto, tá? Inclusive, tem os pronomes aí oblíquos, gente, que tem marcações sintáticas fixas. Os pronomes oblíquos de terceira pessoa, o, a, e o plural, tá? Quando eles estão enclíticos, dependendo da finalização do verbo, eles podem terminar assim, ó. Lolá, los, las, ou então, noná, nos, nas. Essas formas aí tem que funcionar ó, como objeto direto, tá? Ao passo que o li, que é pronome de terceira pessoa também, e sua forma lis, já vão funcionar, segundo o registro padrão, como objeto indireto. Então, só mostrando para você como é que isso aí funciona, ó. Por que que essa frase, ela é considerada registro não padrão? Lhe amo. Colocação pronominal. Lhe é um pronome obliquo-átono, está iniciando a oração. Esse tipo de pronome, dentro dessa perspectiva, não inicia a oração, tá? Segundo problema, amo é verbo transitivo direto. Então, eu estou usando com esse verbo um complemento que, na verdade, deveria ser indireto. Como é que eu vou usar um objeto indireto com um verbo que é direto? Olha como não bate. Então, é informal, comunica, maravilha. Como eu digo, importante ser amado. Não interessa
qual pronome vai ser utilizado, não interessa onde é que você vai colocar esse pronome em relação ao verbo, enfim. Mas se o registro for formal, quais são as possibilidades? Você começa o verbo a oração com amo, utiliza você, em referência à forma de tratamento, né? Utiliza amo, te, olha aí, ó. Ou então, expressa o pronome reto, que é sujeito desse verbo mesmo, ó. Eu amo você. Ou então, eu te amo. E pode ser, ainda dentro do padrão, eu amo-te? Pode. Eu amo-te. Agora eu vou te explicar por que todas essas formas são consideradas, ó, formais. Estou colocando aqui certinho, não é para dizer que o outro está errado, não. É para dizer que está formal, tá? Por quê? Os pronomes de tratamento, sim, podem ser usados como complementos verbais, ora diretos, ora indiretos. Beleza. Ali, ó, amo-te, o átono foi para depois do verbo. Colocação pronominal ok. E, tirando esses dois aqui que eu explicitei para vocês, que têm funções sintáticas fixas, os demais, ora, podem enveredar por várias funções. Então, esse te aí seria um objeto direto. Lá embaixo, eu amo você, eu só fiz explicitar o sujeito, tá? Poderia ser simplesmente amo você, como está lá na primeira. Aqui, ó, eu amo-te. Posso fazer essa ênclise mesmo, colocando o pronome te depois do verbo? Pode, porque assim, pronome do caso reto, gente, não é palavra atrativa. Isso significa dizer que esse pronome não puxa, tá? O reto não puxa o oblíquo para antes do verbo. Mas tem alguns pronomes que puxam, tá? Por exemplo, se eu usar um pronome demonstrativo e ao mesmo tempo, na mesma oraçãozinha ali, ó, um oblíquo, esse demonstrativo ele puxa o oblíquo para antes do verbo. Então, isso não te interessa. Olha o te aí, ó. Eu joguei antes do verbo. Seria informal, portanto, a colocação isto não interessa-te. Até pesado para falar, né? Então, tá aí. Como ele não exige nem próclise, eu posso fazer ênclise, posso fazer próclise. É facultativa a posição. Eu te amo, eu amo-te. Então, nas duas construções, nós temos formalidade, tá? Ela quer as cópias, mas eu não fiz elas. Mesma explicação do primeiro contexto. Veja que elas, que seriam pronome oblíquo tônico, não está devidamente preposicionado. Como você sabe que fiz. É verbo que pede complemento sem preposição, eu não as fiz. Ou então, tá? Eu não as fiz. E a gente tem aqui, gente, ó, o advérbio. E o advérbio é fator de próclise, tá? Tanto é que ele está aqui. Então, não vá construir, eu não filas, não. Essa colocação desse pronome para depois do verbo fiz, ó, não rola, viu? Que a gente tem uma palavra tativa aí. Você entregou os textos para mim corrigir? Olha aí. Mim não pode ser sujeito do verbo corrigir. Verbo infinitivo. Então, mim corrigir as provas? Não. Eu corrijo as provas. Ou então, eu vou corrigir as provas. Mim vai corrigir as provas? Você está vendo como nem que você queira, você não vai usar isso? Então, como sujeito da forma infinitiva, eu não vou usar uma forma tônica, gente. É para eu corrigir, tá? E isso se justifica porque essa oração está reduzida. Cuidado para não pensar que a preposição já é motivo suficiente para você usar uma forma tônica, oblíqua. Não. Repare direitinho qual é a função que essa forma vai exercer. Aí sim, você vai estar certo se você vai usar um reto, tá? Ou um oblíquo. Então, muito cuidado. Correção, adequação, você entregou os textos para eu corrigir, tá, gente? Pronto, olha aí. Isso aí diz respeito àquelas formas que a gente deve até transformar, tá? As formas de variação dos oblíquos o, a, os e as, que eu falei para você. No, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Tem muita gente cujo sonho é aprender isso aí. Gente, é simples. Olha só. Essas formas normais, o, a, os e as, numa retomada, elas vão se ligar aos verbos naturalmente que terminam, por exemplo, em uma vogal oral, em um ditongo oral. Então, ó. Eu, por exemplo, ó.
Eu vi a moça. Se eu for substituir esse complemento verbal do verbo ver, ó, esse complemento do verbo ver, tá? Entendendo que o verbo terminou com a vogal oral, vi, vai ficar assim, ó. Eu, substituindo a moça por um oblíquo átomo, sabendo que isso aqui é objeto direto, ó. A, vi. Pronto. Eu não gosto muito da construção eu via, por essa polissemia, tá? Aliás, por essa ambiguidade fônica. Parece eu via, palavra via, o substantivo via, a via está interditada, entendeu? Eu não gosto, mas enfim, não há empecilho para isso não. Claro que isso aí vai fazer muito mais sentido na escrita, né? Pode também ser eu via. Eu via no pátio do shopping. Pronto. Então, verbo terminou em vogal oral ou em ditongo oral, você, uma vez constatada a presença do verbo transitivo direto, vai utilizar esses pronomes normais, tá? Em relação a esse verbo antes dele. Agora, se a gente for colocar as formas após o verbo, elas podem assumir ou aquelas, ó, que você tá vendo ali, ou estas, noná, etc., lolá, etc. Quando é que eu vou usar noná, nos nas? Lolá, los las, ó. Quando falarem com ele, avisem-no. Por que eu não disse avisem-lo? Avisem-lo. É a terminação do verbo que manda. Verbo terminar em fonema nasal, tá? Pode ser que ele termine em M, pode ser que ele termine em N, pode ser que ele termine de ditongo nasal. Você vai substituir o objeto direto por no. Então, no caso, ó, quando falamos com ele, quando falarem com ele, aliás, avisem-no, ó. Esse retomando aqui o tônico ele. Avisem-no sobre o almoço de domingo. Então, tá aí. O verbo avisar não é direto? Então, o complemento verbal tem que ser essa forma aí. Os celulares, põe-nos em cima da mesa. Olha-nos aqui, retomando os celulares, ó. Por que eu usei nos? Primeiro, porque celular está no plural. Depois, é uma palavra masculina. E põe termina no fonema nasal. Tá lembrando? Olha aí. As formas lolá, los, las, eu vou usar quando os verbos terminarem em R, S ou Z. Agora, com um detalhezinho, gente. Essas consoantes aqui que vão terminar, os verbos e os pronomes, evidentemente, vão ser posicionados depois desses verbos. Hífen, aí você joga essas formas, você derruba essas consoantes finais, tá? Olha aqui, ó. Se vocês encontrarem as pistas, deverão trazê-las até mim. O que é que a gente vai notar? Na retomada, o las, ele vai retomar pistas, né? As pistas. Beleza. Quem traz algo. Show. Aí, o que é que você vai observar? Esse verbo, se fosse em linguagem formal, assumiria isso aqui. Vocês deverão trazer elas. Vou logo colocar aqui, ó, informal. Olha aí. Esse verbo não terminou em R, não é um verbo transitivo direto, o que é que você faz? Derruba a consoante, sendo um verbo terminado, tá, em E, essa forma vira uma oxítono, sílaba tônica, a última, trazer, forte, você vai e acentua e joga o las. Então, você quebra a consoante, dependendo da letra em que terminar o verbo, depois que você quebra essa consoante, né? Se for A, O, se for E, você acentua, tá? Se for I, U, você não acentua. Depende da situação. Ó. Pegue as cartas. Vou destruir elas se eu utilizasse uma linguagem formal. Mas aqui, ó, vou destruí-las. Por que que eu estou usando a forma las? Primeiro, porque o verbo é transitivo direto. Quem destrói, destrói água, destrói alguém, né? Se for o verbo destruir, e é ele, ó, tira o R, e aí você vai ver a acentuação, a condição para acentuação, regra especial das vogais tônicas e U, né?
que quando oxítonos ou paroxítonos e formam hiato, é o caso, né? Aí você joga o pronome las. Tá vendo? Então, é isso, gente, basicamente. Olha, se vocês encontrarem as pistas, deverão trazê-las até mim. Outro, a tarefa, fila, com dedicação. Note que não é fiz ela, fila. Então, da forma não padrão, fiz ela, você tem a formal, fila. Derruba o Z, tá? Usa o hífenzinho, indicativo de ênclise, já que o pronome lá vai ficar depois do verbo. Fila. Professora, pelo amor de Deus, nunca usei isso na vida. A gente não tem esse hábito mesmo, não. Principalmente se a gente fosse basear naquilo que a gente usa na fala, né, gente? Então, tá explicado por quê que causa tanto estranhamento, ó. Põe os pratos sobre a mesa. A pessoa pode construir com locução. Vou pôr eles sobre a mesa. Vou pôr eles, ó. Formal, vou pô-los. Eu tiro o Rzinho que terminaria o por. Eu acentuo porque as monossílabas terminadas em A e I, O recebem acento. Por isso que você acentua nó, por isso que você acentua já, por isso que você acentua fé. Ó. Polos. Então, é treino, gente. Muito treino. As regrinhas estão aqui. Os casos estão devidamente explicitados. E pronto. Vamos lá, algumas observações também importantes. Às vezes, a gente não sabe se mantém o S da forma verbal terminada em mos, né? Que é a desinência número pessoal. Quando a gente vai usar os pronomes oblíquos enclíticos, a gente deixa esse S ou a gente derruba? Depende, tá? Ó, se o verbo terminar em mos, que é a desinência número pessoal, ou seja, desinência verbal indicativa de número de pessoa, e for seguido de nus ou de vos, não importa a predicação verbal, não importa se o verbo é transitivo direto ou indireto, não interessa. A terminação S será retirada. Então, olha a regra. Se ele tiver seguido de nos ou de vos, você retira esse S. Ok, ó. Será retirada. Reunimos-nos ontem de manhã. Reunimos-nos. Não é reunimos-nos. Reuni-vos. Não reuni. Aliás, reuni. Peraí, deixa eu ver como é que fica na segunda pessoa. Reuni, reuniste, reuniu, reunimos, reunistes. Ai, não. Aí é só terminado em mos mesmo. Se o verbo for transitivo indireto terminado em S, seguido de li, lis, a terminação S, ó, não é retirada, ó. Quem agradece, agradece a alguém, tá? Esse verbo em relação à pessoa, ele exige objeto indireto. Então, ó, objeto indireto, vou botar aqui entre parênteses, em referência à pessoa, tá? Se for dizer a coisa agradecida, aí ele é direto. Então, já que a gente sabe que a referência é a pessoa, o pronome diz isso, ó, li, aí eu não tiro. Agradecemos, li, tá bom? Então, tem regrinha para tudo nessa vida, apesar do que a gente usa. No dia a dia, gente, a gente se reuniu ontem de manhã, nós agradecemos ele, entendeu? É assim que a gente usa no dia a dia. Ó, os próximos pronomes da fila são os demonstrativos. Esse tipo de pronome tem aí, na própria forma de nomenclatura, uma certa indicação daquilo que eles vão fazer. Então, eles indicam, demonstram exatamente o quê? São recursos coesivos importantíssimos nesses processos de retomada, tá? De antecipação de informação e até de mostrar informações que pertencem ao contexto. Então, os demonstrativos são muito, mas muito empregados nesse sentido. Eles fazem o que a gente chama tecnicamente de coesão endofórica dentro do texto, por anáfora, catáfora,
e a exofórica ou deítica, que é a fora do texto ou contextual. Agora, a gente precisa saber o que o registro formal diz quanto a essas referências. E, no caso, essa que eu usei para fazer referência dentro do texto ou fora dele, é a referência textual. Fora ela, tem mais duas, que é a referência de tempo e a referência de espaço, tá? Espaço, por exemplo, é quando eu digo assim, esta bata que uso tem um tecido confortável. Então, por que eu usei esta? Por que eu não uso essa? Bom, eu estou notando que quem está usando a bata sou eu. E sou eu que estou falando. Se eu vou fazer uma referência a um ser qualquer, um objeto, pessoa, que está muito perto de mim, eu vou usar esta. Estou aqui com a minha amiga, eu digo, ó, esta é minha amiga Júlia. Entendeu? Porque ela está perto de mim. Essa caneta que você está usando, qual é a cor da tinta dela? Bom, por que eu disse essa? Porque eu já observei que a caneta, ó, ela está muito mais próxima do meu interlocutor. Então, quando a gente vai indicar, tá, a posição dos seres, a gente vai considerar se é relacionada à primeira pessoa do discurso, ou seja, o ser está mais próximo da pessoa do discurso, da primeira pessoa quem fala, o ser está mais próximo da pessoa com quem se fala, ou ele está distante de quem fala e de com quem se fala. Para cada uma dessas situações tem um pronome definido pela norma, viu? E no tempo é você dizer, hoje, neste dia, ou seja, terça-feira, 20 de setembro. Neste por quê? Porque dentro da perspectiva do tempo, os de primeira pessoa, este, esta, isto, as formas de contração, combinação, é só contração. Elas marcam o tempo presente. Olha que interessante. Então, tá aí, ó. Situam seres no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então, eles apontam, lembra, demonstram, apontam. E as referências são essas. Tá vendo? Não é interessante? Principais. Primeira pessoa, este. Aliás, todos esses aí, em geral, os de primeira pessoa são esses que tem T, ó. Este, isto. Os de segunda pessoa, os que tem S. Esse, essa, isso. Tá? E os de terceira são aquele, aquela, aquilo. Tal e variantes também é considerado demonstrativo. Ou A, quando substitui aquele e aquela, demonstrativo. Falta fechar aqui. Tá vendo? Bom, isso aí são os principais pronomes, os pronomes demonstrativos, aliás, empregados no português. Beleza? Tem umas construções interessantes em que a pessoa emprega o mesmo, né? Eu já vi em elevadores, por exemplo, dizendo assim, ao adentrar ao elevador, observe se o mesmo se encontra parado neste andar, né? Ou no andar em que você está. Então, essa referência, ela não é muito bem-vinda pelo registro padrão, não, gente, de usar o mesmo para retomar o elevador, tá? Bom, traga as batas. As mesmas precisam ser lavadas, não é uma referência, tá? Que a norma padrão, ela vê com bons olhos, não. Você tem tantos outros recursos, né? Traga-as, elas precisam ser lavadas. Traga as batas, elas precisam ser lavadas. Ou então omita, né? Este, isto indicam um objeto que está próximo ao locutor, ou seja, os pronomes de primeira pessoa. Essa é a referência espacial. Beleza? Então, eu digo, esta bata, esta caneta, esta mesa. Note que todos esses objetos estão mais próximos de mim. Eu digo, querido estudante, essa caneta que você usa, tem escrita macia? Por que eu usei um de segunda? Essa, porque o objeto está mais próximo da pessoa com quem eu estou falando. Então, os de segunda pessoa, nessa referência do espaço, eles vão acionar elementos que estão mais próximos do interlocutor. Então, sua camisa, nesse caso, essa camisa que você está usando, esse caderno, onde você comprou, essas chaves que você segura, de quem são, entendeu? A lógica é essa daí, é muito simples. O que confunde bastante a gente é o que a gente termina utilizando no dia a dia. Na linguagem informal, a gente não sei variar. A gente termina utilizando essa para tudo, né? Essa mesa, essa camisa, essa bata, enfim, essa caneta.
Mas, formal é isso, ó. Esta camisa ficou muito bem em mim. Ou seja, dá a ideia de que realmente a pessoa que fala está usando a camisa. A camisa está mais próximo dela. Essa camisa não ficou bem em você. Olha aí, ó. Por que essa? O próprio pronome você, o pronome de tratamento, ele já indica que a fala aí é em relação à segunda pessoa. Então, tá aí, ó. O que mais? Aquele, aquela e aquilo já vão indicar que o objeto ou ser de referência está distante, tanto do locutor, que é quem fala, quanto do interlocutor, que é com quem se fala. Então, olha só, os interlocutores, gente, aqui só para esclarecer, é um termo que vai abranger todo mundo, quem fala e com quem se fala, tá? Veja que linda aquela garota do outro lado da rua. Veja que linda aquela garota. Veja que a garota está lá do outro lado. Então, é como se eu estivesse com alguém aqui do lado, dizendo de uma terceira pessoa que está lá, distante dos dois, ou seja, distante do emissor, distante do receptor, e o aquela, marcando aí no espaço a referência a uma pessoa que está distante deles dois. Então, até retira o objeto, gente, porque não é sempre objeto não, né? O ser. E aí pode ser coisa, pode ser pessoa, tá? Muito bem. Temporal, fácil, gente. Pronomes este, etc., fazem referência ao presente. Pronomes como esse, etc., fazem referência a um passado próximo, tá? Ou a um futuro. E o aquele e etc. já fazem referência a um passado remoto. Podem também fazer referência ao futuro, tá? Olha aí, ó. Este, isso refere-se na maior parte das vezes a tempo presente, tá? Então, eu digo, nesta terça, neste mês de setembro, ainda neste mês de setembro, porque é um mês corrente. Neste ano de 2022, teremos eleições, teremos Copa do Mundo. Olha aí, gente, neste ano corrente. Então, isso justifica a referência temporal, tá? Portanto, via de regra, pronomes de primeira pessoa, ó, uso com tempo presente. Neste ano, muita coisa boa ainda vai acontecer. Amém. Tá profetizado em nome de Jesus. Esse e isso que são de segunda fazem referência em geral a passado, um passado recente, ou seja, passado que acabou de acabar, ou então a um futuro. Veja aí, neném, ó. Aquele e aquilo já se refere a um passado mais distante. Também há referências a futuro, né? Lembra-se daquele tempo em que éramos crianças? Agora que eu estou notando que eu não botei aqui uma referência com essa, ó. Pronto, bora botar aqui. Do jeito que tá aqui para ficar tudo bonitinho. Agora vou usar o vermelho. Nesse último. Aliás, eu nem preciso da palavra último não, gente. Nem precisa, ó. Você vai ver que já tem elementos suficientes. Nesse domingo, o Flamengo foi vencido. Por que eu disse que não precisava colocar a palavra último? Porque o próprio verbo no passado já vai indicar que foi o domingo exatamente que passou. Ou seja, antonte, como a gente gosta de dizer, anteontem, né? O domingo, no caso, dia 18. E é verdade, o Flamengo perdeu mesmo. Então, ó, o nesse ativa, nessa referência de tempo, tá? Um passado recente, tá vendo? Então, para indicar isso, a gente vai usar os pronomes de segunda pessoa, fazer essa indicação. Dentro, né, do texto, a referência deítica ou textual, a gente vai ter aí os pronomes que, fora do texto, ó, exterior ao texto, marcam aí, tá? A presença de uma informação que está no pretérito, foi passada, ou uma informação que vai ser antecipada, futuro, vamos dizer assim. A endofórica textual, que é intrínseca ao texto, ó, faz retomadas com dessa e faz, no caso demonstrativos, antecipação de informação com desta. Claro,
aí está contraído, né? O pronome demonstrativo com a preposição de. Mas você pode utilizar o essa. Então, assim, ó, por exemplo. Aliás, eu devo ter colocado exemplo, né? Que eu não vou deixar vocês no vácuo desse jeito, ó. Vamos analisar aqui, ó. Só é necessária esta postura. Perseverança. Perceba que o pronome esta, tá? Ele dá uma ideia genérica de postura. Para eu saber que postura é essa, eu tenho que vir para cá, olha. É isso que a gente chama de antecipar informações. Esse procedimento é a catáfora. Isso refere a que já foi mencionado nessa referência que ocorre dentro do texto. A perseverança é, sem dúvida, essencial ao brasileiro, já que essa postura, que postura? O essa vai te levar lá para perseverança, ó. Você já volta. Então, setinha que volta no texto é referência dentro do texto, endotextual do tipo anafórica. Ó, retoma, recupera. Por que recupera? Porque já foi dito. E a catafórica, dentro do texto ainda, ó, é aqui, antecipa. Ou seja, uma vai para o passado, a outra vai para o futuro, tá? E essa foi a nossa aula de pronomes, queridos estudantes. Espero que vocês tenham aprendido muito. Espero vocês aqui na próxima terça. Boa noite, até a próxima.